hoje eu quero trazer aqui para vocês a oportunidade da gente tirar dúvidas, a oportunidade da gente conversar, a oportunidade de vocês me fazerem perguntas. Então hoje vocês me perguntam, não é? O Pergunte para Lena é para vocês me fazerem perguntas, vocês perguntarem, né, o que vocês quiserem saber a respeito dessa conversa sobre sexualidade com o adolescente. E assim, para a gente ir aquecendo, né? Porque eu sei que de cara muitas vezes a gente não tem ali uma pergunta pronta, mas para a gente ir aquecendo, então eu resolvi fazer um resumo, não é, do que eu trouxe nessas 3 aulas, porque assim a gente vai aquecendo, não é? E oi, Cacilda, que bom ter você aqui presente, acompanhando aqui a minha live, prazer. Oi, Glenda. Oi, Ju, eu vi que tem Andréia também entrou, então Kelly. Gente, fico muito feliz aí com a presença de vocês. Então essa live de hoje, nós voltamos ao nosso ritmo normal, o nosso ritmo do nosso cotidiano, que são as lives que eu faço nas sextas-feiras. Oi, Tatiane. São as lives que eu faço na sexta-feira, e nessa live de hoje, como eu estava dizendo, eu vou responder a perguntas de vocês. E para aquecer vocês para essas perguntas, né, eu vou fazer então aqui um pequeno resumo. E assim, vou fazer um resumo mesmo, não é aula que eu vou dar aqui não, tá? Hoje são vocês que conversam comigo. Então, na hora que vocês me fizerem uma pergunta, o que eu estiver falando não é a prioridade. A prioridade aqui é você. Então, você me pergunta e eu respondo. Tatiane, minha filha teve puberdade precoce com 8 anos e sinto que ela vai bem para o lado do namorado. Não entendi. E sinto que ela vai bem para o lado do namorado. Hoje ela tem 11 anos. O que posso fazer e como conversar com ela sobre namoro? Muito legal, Tatiane. Então, com 11 anos, é bem importante, se ela já está se interessando, né, por essa questão de namoro, é bem importante que você olhe para esse lado do que a sua filha está te trazendo, né? Porque aos 11 anos ela está num momento que é um momento que ela precisa bastante de você. É um momento muito especial nesse período da puberdade. Mesmo ela tendo entrado na puberdade muito cedo, algumas questões, ou seja, as mudanças do corpo, elas começam a acontecer mais cedo, mas outras mudanças e outras experiências e vivências que vão acontecer na puberdade, elas costumam acontecer exatamente nessa idade que ela tá agora, né, aos 11 anos. Então, fica bem ligado e é bem importante que você converse com ela. Converse sobre namoro, converse sobre o que ela está sentindo. Então, conversar sobre namoro é puxar com ela esse assunto. E uma boa dica que eu sempre trago aqui para vocês, né, é vocês entenderem o que está passando com a sua filha ou com o seu filho nesse momento que eles estão vivenciando a puberdade. Então, falar com ela sobre namoro, um bom jeito é você começar contando a sua história de namoro. Como era para você quando você tinha a idade dela, como é que você pensava e primeiro saber como é que ela está pensando. Eu trouxe para vocês, né, algumas armadilhas que a gente costuma cair nessa relação com o adolescente. Uma dessas armadilhas são muitas vezes os mitos que a gente traz, os tabus que a gente construiu ao longo da nossa educação sexual. E às vezes, quando a gente chega para ter uma conversa, por exemplo, como essa, Tatiane, com a sua filha sobre namoro, muitas vezes a gente já chega com um conceito pronto ou com uma ideia pronta que a gente tem, algo que a gente, sabe, vivenciou, e aí a gente acha que a nossa filha está tendo aquela mesma visão. E aí essa é uma das armadilhas que eu mostro para vocês nessa série, que é exatamente a gente chegar com alguns mitos e alguns tabus, ou armada para uma conversa, e em vez da gente ir desarmada para ouvir o que a nossa filha sabe, o que é que ela pensa, e a gente poder de fato ajudá-la naquilo que ela precisa, e não ajudá-la nas preocupações que a gente tem em relação ao namoro. Deu para você entender a diferença?
Então, quando a gente vai desarmada, a gente de fato vai ajudar a nossa menina a se preparar para esse namoro. Agora, quando eu vou preocupada, quando eu vou armada, quando eu vou com medo, eu corro aí um sério risco de, em vez de ajudar a minha filha, eu irritá-la. Eu trazer uma conversa que ela não vai se ligar nessa conversa. Que ela vai dizer, tá bom, mãe, ok e tal. E aí a gente, em vez de se aproximar, a gente acaba não fazendo esse elo como é que eu diria, de confiança, né? Esse elo de aproximação que é tão necessário nesse momento. Então, você poder contribuir com a sua experiência, você poder ajudá-la a enxergar o momento que ela está vivendo com aquilo que você viveu, quando a gente cai nessa armadilha sobre um assunto tão importante como, por exemplo, é esse assunto, não é, do namoro. Não é? Porque, afinal de contas, ela está se preparando agora, né, para vivenciar esse mundo, sabe, para nascer, como eu sempre falo, né, para nascer para a sociedade, para viver para o mundo. E ela precisa que a gente esteja junto. Ela precisa que você esteja junto com ela, ajudando a enxergar esse mundo que ela ainda por si só não é capaz de ver, não é? Tudo que acontece, não é capaz de ver algumas questões de risco, de perigo, como também algumas questões que ela, pelo pouco conhecimento, ela ainda não consegue ter uma crítica apurada, né? Ter um olhar apurado para isso. Então, bem legal a sua pergunta, porque ela encaixou aqui, né, nos meus mitos, eu achei fantástico. Se vocês quiserem perguntando, gente, eu estou aqui para responder para vocês, né? O segundo mito é o desconhecimento, né, que muitas vezes a gente vai para essa conversa com o nosso filho ou com a nossa filha, mas exatamente porque a gente não sabe em que momento que ele está, ou não sabe identificar qual é o momento, né, da adolescência, a gente não sabe quais são os assuntos que interessam, a gente acaba sendo repetitiva, e por a gente não trazer uma bagagem que auxilie eles a enxergarem, ampliar a sua visão sobre aquele momento que eles estão vivendo, a gente, por não ter um conhecimento do que se passa, a gente acaba vivenciando uma situação que pode ser uma situação repetitiva. Então, esse momento, essa armadilha é uma outra armadilha que a gente, sabe, não precisa cair nela. Hoje tem aí uma disponibilidade muito grande, né, de conhecimento sobre sexualidade na adolescência, que ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo com o nosso adolescente. Peguei no telefone dela uma conversa confirmando o namoro com um colega de sala de aula, sendo que estão estudando virtual. Então, você vai entender bem, não é? Porque nesse assunto assim, como é que eu diria? Nesse momento que ela está passando, é um momento que ela está aprendendo a se interessar por uma outra pessoa, né? E nesse momento que ela está aprendendo a se interessar por uma outra pessoa, mesmo que ela se considere namorando, o estar namorando virtual é uma condição, inclusive, uma condição que vem a calhar, né? Porque ela está num momento que ela talvez ainda não saiba lidar com alguém no presencial. E por isso, talvez ela possa se considerar namorando, porque houve ali uma afirmação, né, de compromisso. Não dá para eu opinar muito, porque eu não sei exatamente o que está se passando, né? Para isso a gente teria que ter um atendimento individual. Mas o fato é que aí é importante para você, Tatiane, que você saiba esse processo, né? Quando eu falo da gente não cair nessa armadilha do conhecimento, é exatamente essa necessidade que a gente tem de, sabe, conhecer quais são essas etapas que o adolescente passa. Quais são essas etapas para ele chegar até, de fato, a um momento que ele se sente pronto para ter um namoro, como ele se sente pronto para ter uma vida sexual ativa. Então, todo esse processo de desenvolvimento afetivo e sexual é um conhecimento que a gente precisa ter, porque aí a gente não cria, como diria o outro, minhocas na nossa cabeça com questões que ela ainda não está pronta ou não atende à necessidade que ela exatamente precisa.
Então precisa conhecer esse conteúdo, né? Precisa conhecer esse desenvolvimento da sexualidade, que é um conhecimento, né, que eu trago para vocês exatamente no meu curso, que é o Papo Firme. Então eu tenho um módulo que eu falo sobre o adolescente e nesse módulo eu trago exatamente todo esse conhecimento. Então, como eu falei para vocês, hoje, a obter conhecimento não é mais um problema para vocês. Tá aí, né, a minha série Você Mais Perto do Adolescente, né? E que a gente pode adquirir esse conhecimento, né? E a terceira armadilha é exatamente como abordar, como a gente fazer esse diálogo, que muitas vezes a gente, por não saber como fazer isso, a gente mete os pés pelas mãos e em vez de a gente aproximar a nossa menina, o nosso menino da gente, a gente acaba afastando, porque a conversa que a gente chega, a forma como a gente chega de abordar, é uma forma que não é a mais adequada, não é? Então, deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta, uma colocação da Nayara. O que fazer quando o adolescente é tímido e não quer falar sobre o assunto, sobre sexo com os pais? Ou desconversar mais quando e outra pessoa conversar normal. Desconversar com os pais, mas com as outras pessoas conversar normal. Tenho medo, e tem aqui da Cleci, tenho medo da minha menina de 15 começar a namorar e cair o rendimento escolar. Bom, já temos aí duas questões para a gente conversar. Bom, Nayara, com relação ao adolescente, por que ele é tímido com a mãe e ele não é tímido com outras pessoas? Provavelmente porque na sua educação, na sua forma de se relacionar com essa mãe em algum momento deu a entender para essa pessoa, né, que ela ficava constrangida nessa conversa. Provavelmente essa mãe deve ter amedrontado, provavelmente a mãe deve ter se colocado com medo, ansiosa, em alguma das conversas ao longo da vida dessa menina ou desse menino, que faz com que essa menina ou esse menino sinta constrangimento, ou seja, não se sinta à vontade com essa mãe para poder colocar aquilo que ela sente a respeito de sexualidade. Ou talvez porque essa mãe não tenha um preparo que aguente ouvir o que essa filha ou que esse filho quer lhe perguntar sobre sexualidade. Sabe, talvez essa mãe, ela teve uma experiência de vida, ela não teve a oportunidade de se preparar para poder falar sobre sexualidade com essa filha. Porque isso é um tema novo, não é? Isso é uma condição nova das famílias. Porque há bem pouco tempo as famílias não falavam absolutamente nada. Hoje as famílias já entendem que sim, já entendem que, de fato, essa é uma condição do adolescente, mas como não foram preparadas, como a experiência que teve com as mães, como também os tabus, os preconceitos que acabam carregando ao longo da vida, estão ali muito presentes, essa mãe acaba não conseguindo. Ela fica travada, né? Ela não consegue expandir, ela precisaria buscar conhecimento sobre sexualidade, buscar fazer, né, um entendimento para mudar o conceito que ela tem em relação à sexualidade. Porque quando uma mãe vem para uma conversa como essa, em geral é porque ela tem aí tabus e preconceitos que estão travando, né? Ela já vem com medo, ela já vem preocupada, ela já vem com julgamentos. E aí isso faz a adolescente ou o adolescente ficar tímido, ficar inseguro para conversar com essa mãe sobre sexualidade. Daí por quê? Não é? Essa daí é a minha bandeira. Por que eu quero que as mães aprendam a falar sobre sexualidade? Porque quando ela aprende, ela se aproxima mais dessa filha, desse filho. Porque aí essa filha, como você mesmo colocou, vai procurar conversar com outras pessoas. E essa mãe nunca fica sabendo o que a filha pensa, o que esse filho tem de necessidade. Então, daí a importância, né, de a gente se preparar para poder lidar com as questões ligadas à sexualidade na adolescência. Tenho medo da minha menina de 15 anos namorar e cair o rendimento escolar. Acho que é Cleci, né, o seu nome? Cleci, eu tive um supervisor que é um grande amigo meu e eu nunca esqueço essa frase dele. Ele sempre diz:
O medo é um excelente companheiro, mas um péssimo conselheiro. Então, o que ele quis dizer com isso? Ter medo é uma coisa que a gente precisa ter para poder a gente ficar antenado. Opa, vamos ver ali o que a gente pode fazer para poder as coisas se equilibrarem, se harmonizarem e a gente caminhar nessa adolescência, né, com as vivências do nosso adolescente de uma forma harmônica, de uma forma que a gente não se estresse. E para isso, a gente precisa entender as necessidades do nosso adolescente. Porque você ter medo não vai fazer a sua filha não querer namorar. Por quê? Porque querer namorar é natural da adolescência. Querer namorar é natural do ser humano que quando chega na adolescência começa a se desenvolver e esse desejo se passa a fazer parte da nossa condição humana. Então você querer que a sua filha não tenha esse desejo de namorar, não vai ser a solução. O medo, ele deve fazer parte, porque a gente fica com apreensões. Agora, o medo, você precisa olhar por que você tem medo. Não é? Por que você tem medo de que caia o rendimento dela? Então, olha o que é que você vê nesse medo e conversa com elas, não sobre o fato dela namorar ou não namorar, não é? Mas do seu medo, da sua condição. Se você começou a namorar aos 14, a sua filha aos 15 deve estar com essa intenção. Às vezes, a menina não namora logo. Às vezes, ela pode deixar para mais tempo. Mas isso não é uma garantia. A garantia, aquilo que você pode controlar, é conversar com ela. É sentar com ela, é saber o que é que ela pensa, o que é que ela acha, conversar com ela sobre as questões do estudo dela. Então, quando você tem essa oportunidade de saber o que se passa na cabeça da sua filha, você provavelmente vai perder esse medo e vai poder dar apoio para sua filha. Ah, é claro, ela vai se interessar por um garoto e a cabeça vai ficar no mundo da lua. Claro que a cabeça pode ficar no mundo da lua, mas você chama para a realidade. Então é importante que ela saiba que ela vai se apaixonar, que ela pode ter a cabeça no mundo da lua, que isso pode interferir nos estudos dela, mas se ela tiver consciência, se ela puder desabafar com você, se ela puder ter o seu apoio, né? Se ela puder conversar com você sobre os sentimentos, sobre aquilo que está passando com ela vai ter menos preocupação e, portanto, mais espaço para os estudos. Agora, quando a mãe começa por medo, colocar o seu medo na frente da conversa, o que vai acontecer? Ela vai começar a mentir, ela vai começar a não contar as coisas para você. E por quê? Para se proteger. Porque ela sabe que você não vai suportar lidar com essa situação. Então, preste atenção, tira o medo da frente da sua conversa e põe na frente da conversa as suas, de fato, o que você espera dela, né? É saber o que ela pensa a respeito disso, para poder você ver se o seu medo faz nexo mesmo ou não, né? Que bom que vocês conversam, né, abertamente. Mas é exatamente isso. Então, se você conversa com ela abertamente, chega mais perto. Não deixa o medo te atrapalhar, nem o medo te travar. Um dos fundamentos do diálogo é a nossa postura, é o jeito como a gente chega, é o jeito como a gente acolhe. Se a gente não é capaz de fazer esse acolhimento, o nosso filho, a nossa filha, sabe, eles não vão ficar com a gente, eles não vão chegar perto para conversar com a gente. Então, não deixa o teu medo te travar e afastar você do seu filho. Aproveita que vocês são juntas, aproveita que vocês são próximas e chega mais, tá? Porque esse é o grande momento e é um momento que os nossos filhos precisam muito da gente, tá? Acho que é Andréa. É a Andréa. Lena, é possível dar um exemplo prático de abordagem do próprio filho para reconquistar a confiança dele aos poucos? Nossa, Andréa, você botou aqui agora não. Deixa eu pensar aqui num exemplo, né? Um exemplo de como a gente pode fazer isso, reconquistar os nossos filhos. Eu acho que um exemplo da gente possa reconquistar é quando a gente reconhece. A gente reconhece que a gente
pode ter tido alguma atitude, uma abordagem, não é? Por exemplo, eu lembro que eu tenho uma aluna que ela me contou uma vez que ela foi assistir, até eu contei quando eu fiz a minissérie Sexualidade se aprende em casa, eu até contei essa história dela. E ela foi com a filha ou filho, agora já nem lembro mais, assistir a um filme, né? Era aquele Fala Sério, Mãe. E quando ela foi assistir esse filme, no meio o filho dela tinha acho que 11 anos, uma coisa assim. E eles foram assistir a esse filme Fala Sério. E ela nunca tinha conversado com o filho sobre sexualidade. Eles tinham falado sobre virgindade. E aí nesse filme, quando eles estavam lá, tem uma hora que a garota fala, mãe, você acha que eu ainda sou virgem? Mas eu não sou, ou se eu vou perder a virgindade. Enfim, a menina fala esse termo aí ligado à virgindade. E o garoto então vira para a mãe e fala, mãe, o que é ser virgem? E ela ficou roxa, vermelha, travada. E ela simplesmente foi lá e disse, cala a boca, você está atrapalhando as pessoas de ouvirem um filme. Porque, na verdade, ela não sabia como responder. E aí, o que aconteceu? Depois ela ficou preocupada, porque ele não veio mais procurá-la para conversar. E aí, então, ela chegou e veio me perguntar, Lena, o que eu faço para poder reconquistá-lo? E eu falei uma coisa para ela que eu acho que é muito importante. A gente reconhecer que a gente, naquele momento, não foi adequado. Então, contar para ele, falar para ele que, sabe, que não foi adequado, que naquele momento você percebeu que, sabe, se é o caso, né? Se você percebeu, por exemplo, sabe, que ele, naquele momento não era para mandar ele falar baixo, nem para ele, como é que diz, não fazer aquele tipo de pergunta, mas que você naquela hora ficou sem sabe, abre o coração, naquela hora você ficou sem saber como responder. E aí, por ter ficado sem saber como responder, você teve aquela atitude. Mas que tal agora a gente recomeçar essa conversa? Então, quem sabe, desse jeito a gente vai retomando. Então, um jeito de retomar é olhar aonde foi, né, que eu travei e que deu esse problema de confiança. E aí, a partir dessa questão, a gente poder, então, retomar essa nossa conversa e poder, então, contar, olha, isso aconteceu comigo, eu na sua idade eu era assim, então eu imaginava que era assim que estava acontecendo com você. Então, quando a gente tem conteúdo, a gente sabe qual é o momento que o nosso filho ou a nossa filha está passando na adolescência, primeiro, é menos a gente... Né? Não digo errar, porque a gente, não sei se eu posso considerar uma situação dessa como erro, né? Mas a gente tropeçar, a gente não conseguir atender a demanda daquele nosso filho, daquela nossa filha, muitas vezes acontece exatamente porque a gente não sabe em que momento que ele está, né? Em que momento que ela se encontra, para poder a gente nessa hora... fazer a intervenção que seja adequada. Agora, a gente não conseguiu fazer a intervenção que era adequada, porque nesse momento a gente não sabia, a gente não tinha consciência do que estava acontecendo com ele. Então, vamos procurar nos instruir, não fica, né, vivenciando essa relação através de acerto, né, dessa história de, vou tentar acertar. Não, busca informações que vão te ajudar, busca uma orientação que vai te ajudar a identificar o que de fato está acontecendo, para que essa intervenção que você faça não seja mais uma tentativa que desgaste a relação com vocês. Então, se você ainda não sabe como recompor essa história, calma, respira fundo, não vai atropelando, porque quanto mais vocês se atropelam, pior fica essa relação entre vocês. Então, respira fundo, busca refletir sobre o que travou e busca se informar sobre aquilo que travou, para que você possa agir de uma forma mais adequada. Não sei se deu para você pegar aí, Andréa, mas assim, é o que eu penso, né? É como eu ajo. Lena, é possível dar um exemplo? Aqui foi o da Andréa, deixa eu ver aqui. Se eu pergunto para minha filha, ela fica irritada.
é possível que você faça perguntas ou que você pergunte alguma coisa e ela fique irritada. Porque pode ser que a forma que você esteja perguntando, Lu, seja uma forma que não está agradando a ela, seja uma forma que ela está se sentindo julgada. Pode ser uma forma que você está usando sem querer, obviamente, porque muitas vezes a gente adquiriu uma cultura de conversar com os filhos, que é uma cultura que a gente já chega ali impondo a nossa vontade, a gente já chega ali trazendo para eles uma coisa já pronta. E aí, quando a gente pega e faz uma pergunta, dependendo da forma que a gente fez essa pergunta, às vezes a gente nem tem ideia que aquela pergunta que a gente está fazendo está agredindo, está irritando. Então, a gente precisa ver como que a gente está perguntando. É por isso que no Papo Firme eu trago um módulo que é só o passo a passo de como a gente fazer essa abordagem do adolescente. Eu trago, inclusive, uma dica muito simples e muito prática de como a gente pôr em prática essa conversa. De como a gente sabe fazer uma abordagem adequada com os nossos filhos, que é a abordagem da complementaridade, que é aquela abordagem que a gente não chega com a nossa visão pronta para o nosso filho, mas sim com uma conversa complementar, uma forma da gente perguntar que a gente complemente, que a gente respeite o que ele já sabe e complemente o que ele ainda não sabe. Então isso ajuda muito nessa conversa, nessa abordagem, tá? Falei para ela me avisar do namoro quando for sério, só quando for sério, após o ensino médio, onde está o meu erro? Bom, Cleci, não dá para eu ficar aqui analisando exatamente o seu erro, né? Não é uma questão de erro. Agora, se você põe uma data, um momento que você quer que ela te fale, se esse namoro sério ou esse namoro, e às vezes não precisa ser sério, né? E esse namoro, porque você, para se apaixonar, você sabe, você não tem controle disso. Não é quando a mãe quer que a gente se apaixona. A paixão vai vir na hora que ela surgir. E ela já está numa idade que é possível, sim, se apaixonar. Então, se você estabelece uma data, você estabelece um momento, só naquele momento que ela vai se sentir à vontade para colocar isso para você. Agora, se você não estabelece data, se você não estabelece momento e ela percebe que você aguenta, que você suporta ouvir os sentimentos dela, isso vai ajudá-la a entender melhor o que está acontecendo. Porque não é só o namoro firme, né, como a gente chamava na minha época, o namoro sério, que vai ser o namoro que pode tirar, por exemplo, a atenção dela da escola. Às vezes, aquele que ela não está namorando, ou está ficando, ou só simplesmente desejando, pode tirar toda a atenção dela e a concentração dela dos estudos. Por isso a importância da gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. Porque quando você abre essa conversa, quando você, sabe, deixa em aberto que essa é uma possibilidade, não importa quando é a data, nem quando é o momento, mas sim que você tem condições de suportar isso, ela vai vir conversar com você e vai vir tirar as dúvidas que tiver acontecendo com ela. E aí ela abre espaço para os estudos. Pensa nisso. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui Agora deixa eu ver se eu... consegui sim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem a da Tamires, da Andréia, agradecendo. Tamires, minha filha tem 7 anos e me disse que estava gostando do amigo. E disse que ele pediu ela em namoro. Como agir nessa situação? Ai, que lindinha. Então, Tamires, é aí que a gente, sabe, precisa conhecer... a disponibilidade, né? Conhecer a disponibilidade, conhecer o desenvolvimento da criança. Quando a gente conhece o desenvolvimento da criança, a gente vai ver que nessa idade, com 7 anos, a sua criança não tem ainda condições de namorar. Ela não vai namorar. Então, nessa idade, com 7 anos, como é que diz? É bom que a gente diga para ela, filha, tudo bem, ele te pediu em namoro, sabe? Mas isso é namoro de criança. Você pode até usar isso para não dizer que ela está enganada ou para não dizer que ela está errada. Mas é bom que você fique tranquila. Não leve isso a sério, sabe? 7 anos, ainda não está pronta para namorar. Aos 11, 12, muitas vezes não está. Quanto mais aos 7. Mas é importante você perguntar por que você acha que você está namorando.
para você entendendo, não é? O que que ela sabe, por que que você está me contando isso? Porque a partir das perguntas que você faz, a partir das respostas que ela lhe dá para as perguntas que você faz, aí você consegue achar a sua resposta para ela. Então a sua resposta está na resposta dela. Então, quando você volta com a pergunta para sua filha e você conversa com ela, ouve, né, o que que ela pensa disso, o que está acontecendo, sabe? E você, por saber como é que se passa o desenvolvimento sexual da criança, você saber que momento que ela se encontra, você vai ficar com muito mais tranquilidade, né? Você vai ser muito mais espontânea na sua relação com ela. E é isso que ela precisa para ficar perto de você, para ter em você a referência dela, né? Então, essa é uma questão bastante importante da gente estar sempre ligada. Então, ter um conhecimento, como é que se desenvolve essa questão da sexualidade? O que é que eu tenho que esperar? O que é que eu tenho que esperar da minha criança? O que é que eu tenho que esperar do meu adolescente? Quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem aí essa possibilidade de lidar de uma forma mais tranquila, né? E não afugentar a nossa menina dessa relação com a gente. Porque numa hora dessa você dá um retorno que não é um retorno adequado, positivo. Quando ela estiver interessada em alguém, ela vai dizer, ai, não vou contar para minha mãe não, porque senão minha mãe vai vir com uma história aí que não vai ser legal. Então, gente, é a gente olhar para essas questões, né? A gente se informar sobre isso, é a gente ter conhecimento. Essa geração de vocês é uma geração que não pode mais se dar o luxo de dizer, ah não, eu não conversei com a minha mãe e eu sobrevivi, ah não, tudo bem, falar de sexualidade, bobagem, só vai atiçar o interesse da minha criança por uma coisa que ela ainda não está pronta. Não. Saber de sexualidade, saber o que está acontecendo, saber o desenvolvimento da sua filha, do seu filho, o que é que você pode esperar, isso te dá tranquilidade para você poder lidar com eles e dar as respostas adequadas àquela idade deles, aquele interesse que de fato eles têm em sexualidade naquele momento, que muitas vezes a gente pode meter os pés pelas mãos e dar uma resposta que seja muito adiantada? Sim, mas por quê? Porque a gente está falando de sexualidade? Não, porque a gente não sabe qual é o interesse do meu filho ou da minha filha naquele momento que ela está vivendo. Porque a gente não sabe o que ele precisa saber nesse momento que a gente está conversando com ele. A gente não sabe como fazer esse diagnóstico, sabe? Quando você tem conhecimento, quando você sabe lidar com a sexualidade da sua menina ou do seu menino, você consegue fazer, então, um diagnóstico de situação e aí fazer a intervenção. Não é como quando a gente vai para o médico, ou então quando vocês vão, por exemplo, num atendimento, né, como os que eu faço, eu ouço vocês, vejo o que vocês estão me trazendo e a partir desse conhecimento que eu adquiro de vocês, eu posso, junto com você, identificar qual é a intervenção que você precisa fazer. A mesma coisa você pode fazer sem precisar da minha ajuda. É quando você adquire esse conhecimento para que você faça isso sozinha. Então, é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Quando a gente tem esse conhecimento. E é isso que eu trago para vocês e que eu vou trazer para vocês, né? Que eu trago para vocês no Papo Firme, que tanto vai ajudar vocês a perceber, puxa vida, eles estão aqui nesse momento, eles estão aqui com esse interesse. Então, é esse interesse que ele tem. E não eu ficar falando de uma coisa que ou ainda não interessa, ou que já passou, ele já sabe, já está careca de saber, entendeu? Então, é por isso que eu criei o Papo Firme, é por isso que eu criei esse meu método, tá? Filha de 14 anos que disse que é bi e falando muito com uma menina mais velha somente pelo celular. Fico nervosa, sem saber como lidar com o assunto e não aceito. Tá difícil, não quero afastar ela de mim. Fabi, exatamente. Esse é um momento que também ajuda muito a gente ter conhecimento sobre como é que se desenvolve, né? Eu fiz uma live sexta-feira passada que foi exatamente só sobre
Minha filha me disse que era bissexual. Se você ainda não assistiu, assiste lá, porque ela tá aí, tá publicada, tá gravada, tanto no Instagram, quanto no meu YouTube, quanto no meu Facebook. E nessa live eu falo exatamente só sobre essa questão. Então, do quanto, não é? É importante a gente conhecer esse desenvolvimento da identidade sexual para que a gente possa, de fato, ajudar as nossas filhas, a gente possa entender e até se ajudar a gente a entender, porque vai ter momentos, porque se de fato a nossa filha ela é bissexual ou se nossa filha ela é homossexual, o que vai acontecer? A gente vai precisar desenvolver primeiro na gente essa capacidade, né, de aceitação, e aceitar não significa a gente aplaudir, não significa... aceitar significa a gente entender que essa é uma possibilidade de vida. E, ao mesmo tempo, encontrar condições para poder dar um suporte que a nossa filha ou o nosso filho precisa, né, nesse momento. Porque se você sofre, ela também sofre com isso, né? Não é um sofrimento só dela, ela também sofre com essa situação. A Francisca colocou aqui, já havia visto alguns vídeos seus que me ajudaram muito quando minha filha disse ser bissexual. Tive medo do irmão, mas falei para ela mesma falar. Houve um estranhamento no começo, mas ligo se resolveu e a pequena me surpreendeu, dizendo para as amigas que se não a respeitassem era preconceito. Que bom, Francisca, que você pôde conversar com ela e que a minha live pôde te ajudar. Quando a gente tem um conhecimento, a gente consegue, não é? Chegar perto, a gente consegue estar lá junto com ela nesse momento. E é isso, se de fato a sua filha, é bissexual, se de fato ela se reconhece assim, o importante é a gente, né, tá junto e a gente dar suporte. Então, ser bissexual é uma condição humana, ou seja, é possível disso acontecer. O que a gente precisa é entender por que isso é uma condição humana. Por que até bem pouco tempo, pouco se falava de bissexual e agora tanto se fala de bissexualidade? Então, essas questões todas são questões, né, que eu trago aí para vocês. Trouxe bastante coisa nessa live e trago bastante coisa, né, no meu curso Papo Firme, né? Que maravilha, fiz tudo de forma que você falou. Ai, que bom, Tamires. Foi exatamente isso que eu fiz. Conversei com ela e deixei a conversa bem leve. Ela me disse que queria me contar porque eu era a melhor amiga dela. Olha lá, que legal, tá vendo? Quando a gente consegue conversar, né? Olha aqui um excelente depoimento, né? Que comprova que quando a gente consegue conversar com os nossos filhos e com as nossas filhas, a gente consegue se tornar essa mãe amiga. Lembra que eu fiz uma live aqui com vocês a semana passada, onde eu trouxe esse tema, não é? Que muitas pessoas dizem, não, a gente não consegue ser uma mãe amiga. A gente consegue ser uma mãe amiga. A gente não consegue ser aquela grande amiga que tem a idade dela e que vai fazer as mesmas coisas que ela. Mas ser uma mãe amiga, a gente consegue sim. E é isso, Tamires, que você está conquistando com a sua filha. Parabéns, tá? É por aí mesmo. É por aí que a gente se dá bem, né? Como posso conversar com minha filha de 11 anos para saber se ela já viu o ato sexual nas mídias sociais e o que falar se a resposta dela for sim? Então, são questões que vocês precisam ter... quando a gente tem consciência delas, a nossa conversa flui, sabe, no nosso cotidiano, na maior tranquilidade. É isso que eu quero. Eu quero uma geração de mães que não fique travada na hora que se depara com esse tipo de situação. E sim uma geração de mãe que enfrenta, uma geração de mães que consegue ouvir, que consegue suportar, entender. Ah, minha filha ficou irritada porque eu perguntei. Opa, ela se irritou. Por que será que ela se irritou? Será que ela se irritou porque ela ficou constrangida? Será que ela se irritou porque ela percebeu que eu... Ou ela está achando que eu percebi alguma coisa que eu ainda não percebi? Então, a reação dos nossos filhos, quando a gente conversa com eles sobre sexualidade, são dicas, são caminhos muito ricos, que quando a gente tem conhecimento, a gente sabe usá-los da melhor forma possível. A gente consegue orquestrar essa nossa relação para trazer eles para perto da gente e não para afastá-los da gente.
Então, daí a importância desse conhecimento na nossa vida. Porque quando a gente tem essa importância, gente, é muito rica a relação com o adolescente. É aquilo que eu falei para vocês naquela live, que até eu estou disponibilizando ela hoje para vocês, né, que ainda não assistiu, assiste, né, que eu chamei de Puberdade, a chave para descomplicar a adolescência, porque essa preparação que a gente faz dos nossos meninos e das nossas meninas para eles lidarem com a sexualidade ajuda muito a nossa relação com eles. Ajuda porque a gente tira preocupações deles, então deixa eles menos estressados, e ajuda a gente porque a gente se torna uma referência. Então, preste atenção no que está travando a sua conversa com seu filho sobre sexualidade. Preste atenção no que você ainda não sabe sobre sexualidade que você precisa saber. Preste atenção na forma como você aborda o seu filho ou a sua filha nesse momento. Muitas vezes a gente quer que eles sejam crianças, outras vezes a gente quer que eles sejam adultos. E aí a gente vem com esse conceito pré-concebido. E aí atrapalha tudo. Porque em vez de a gente se aproximar, o que a gente faz? A gente espanta, a gente, sabe, dá a entender que a gente não tem condições para poder ouvir o que eles têm para nos dizer. Então, gente, eu vou me encaminhando aqui para a gente finalizar. Beijo, gente. Bom final de semana para todos.